Na aula de hoje, nós vamos estudar a evolução dos camaleões. A evolução dos camaleões é marcada por adaptações únicas, como a mudança de cor, usada tanto para camuflagem quanto para a comunicação, graças às células cromatóforos e iridióforos, responsáveis pelos pigmentos e pela luz refletida. Outra característica é a língua extremamente rápida e longa, que permite capturar presas à distância sem se expor aos predadores. Como quase não deixaram fósseis, a história evolutiva do grupo é reconstituída principalmente por análises de DNA. Hoje, eles ocorrem na África, Europa e Ásia, com maior diversidade na África e em Madagascar. A explicação mais aceita para isso é a dispersão oceânica, em que os camaleões teriam chegado a Madagascar vindos da África. Os camaleões eles pertencem à origem iguania, que faz parte de um grande grupo de répteis escamados, onde estão também os lagartos e as serpentes. Dentro da origem iguania ainda existem discursos sobre como as famílias estão relacionadas. Em 1979, os pesquisadores Frost e Ederide, eles propuseram dividir a antiga família Iguanidae em 8 famílias diferentes. Entre elas estão duas que nos interessam, a Camaleonidae, que são os camaleões, e a Agamidae, que são os lagartos agamá. A maioria dos cientistas eles concordaram que essas duas famílias formam juntos um grupo chamado Acrodonta, que seria um ramo separado dentro dos iguanianos. Um ponto importante da família Camaleonidae é que ele reúne todos os camaleões e é considerado um grupo natural e único. Todos os seus membros eles têm um ancestral em comum. E por outro lado, Frost e Ederide observaram que a família Aganidae não forma um grupo tão bem definido. Então, por si só, já que algumas das características se misturam com as dos camaleões. Por isso, eles sugerem que as duas subfamílias de Aganimidae, elas poderiam ser unidas a Camaleonidae. E mesmo assim, muitos estudos eles continuam usando a divisão tradicional entre duas famílias. Dentro da família dos camaleões, existem duas hipóteses principais sobre seu parentesco. A Bruquesia seria o grupo mais antigo e o grupo irmão de todos os outros camaleões, e a Bruquesia e Rhampholeon juntos seriam o grupo mais próximo da base da família, sendo o grupo irmão de todos os outros gêneros de camaleão. Além disso, fósseis do gênero Camoeleo já foram encontrados na Europa e datam um período próximo ao Mioceno, que mostra que o grupo ele já existe há milhões de anos. Cladograma para os camaleões, com valores de suporte provenientes da análise BIST, da filogenia restrita de 6 genes, os nós terminais, ponta das árvores genéticas, espécies atuais. São todos fortemente suportados por pp, maior ou igual a 0,95. Forte suporte para nós profundos é indicado por pontos pretos, enquanto pontos brancos indicam pp maior ou igual a 0,85, e o triângulo mostra o nó restrito. As espécies estão identificadas por cores de acordo com o estado de reconstrução da área ancestral, usando a análise bayesiana e de verossimilhança. África é verde, Madagascar azul, Europa rosa, Ásia roxo, Seychelles laranja, Socotra verde-limão. A escala de tempo está incluída e os mapas mostram a direção das correntes oceânicas e a latitude S da África e de Madagascar. Piloceno, Pleistoceno. Os HPDs de 95% são indicados para os dois principais eventos de diversificação ligados à dispersão para Madagascar e mostram que esses tempos de divergência estão contidos no período em que as paleocorrentes fluíam em direção ao leste da África para Madagascar. Agora, uma legenda para o primeiro cladograma. BIST, programa de computador para estimar árvores evolutivas usando os dados estatísticos.
PP significa probabilidade posterior, indica a probabilidade de que um nó da árvore esteja correto. Análise bayesiana, método estatístico que calcula a probabilidade com base em dados e informações muito prévias. Análise de verossimilhança é outro método estatístico que estima qual árvore evolutiva é mais provável, dado os dados genéticos. 95% HPD é como um intervalo de confiança no método bayesiano. Significa que há 95% de chance de que o verdadeiro tempo de divergência esteja dentro daquele intervalo. Agora, no nosso segundo cladograma, o cronograma bayesiano das relações filogenéticas dos camaleões, inferido a partir do conjunto completo de dados, 5.129 pares de bases. Para maior clareza, apenas os dois grupos externos mais próximos estão representados. As espécies tipo do gênero e subgênero estão marcados por um T. As cores dos ramos refletem a distribuição dos táxons: azul, Madagascar; vermelho, África; verde, Seychelles; e circuitos pretos representam possibilidades posteriores, PP bayesiana, maior ou igual a 95%, e valores de bootstrap, de máxima verossimilhança, MLBS, maiores que 90%. Círculos cinzas representam PP maior ou igual a 95% e MLBS maior ou igual a 70%. E círculos brancos representam PP maior ou igual a 95% e as bases representam densidade de maior probabilidade de 95% para os tempos de divergência. No canto superior esquerdo estão representadas as correntes oceânicas relevantes do Paleógeno e os principais escoamentos para leste do final do Cretáceo-Paleógeno. Da África, modificados de Ali e Huber 22 e Marwick e Valdes 25, respectivamente. Observe que esses estudos são baseados em dados independentes e o fluxo de água doce não tem influência casual sobre as correntes oceânicas representadas. No canto inferior esquerdo estão as correntes oceânicas atuais e os principais rios africanos que fluem para leste. A área sombreada no contingente indica a distribuição aproximada de Riepelon, e o retângulo sombreado abrange a distribuição de A. tigris. Agora, uma legenda para o segundo cladograma. 5.129 bases são 5.129 de letras do DNA analisado. Espécies tipos é uma espécie que serve como referência principal para definir um gênero ou subgênero. MLBS, outro método para medir a confiança de uma árvore evolutiva, usa simulações para testar a estabilidade dos resultados. Agora nós vamos falar sobre as adaptações locomotivas e as mudanças de cores dos camaleões. Um dos estudos vistos investiga como os camaleões desenvolveram adaptações locomotoras específicas para viver e se mover em ambientes arbóreos, especialmente em galhos estreitos. Usando técnicas avançadas, os pesquisadores analisaram a movimentação de camaleões veleados. Os principais achados mostram que os camaleões perderam a ondulação lateral típica dos répteis, mantendo tronco anterior rígido. Para compensar essa perda de propulsão, evoluíram uma cintura espacular extremamente móvel, sem clavícula e interclavícula, permitindo grande alcance dos membros anteriores. O movimento axial foi concentrado na parte posterior da coluna, que ainda contribui moderadamente para a progressão. As pernas realizam grandes amplitudes de movimento e alternam movimentos de abdução e parasagitalização, formando um andar suave essencial para se equilibrar em galhos instáveis. Mãos e pés curtos e preenses garantem firmeza na pegada. As adaptações locomotoras dos camaleões apresentam forte convergência evolutiva com os mamíferos télios, que também desenvolveram maior mobilidade da cintura e parasagitalização dos membros ao adotar modos de vida arbóreos. Em relação à capacidade de mudar de cor, os últimos estudos sugeriram que a capacidade de mudança de cor está fortemente associada à conspicuidade dos sinais sociais, isto é, machos que mudam mais de cor exigem padrões muito constratantes para serem claramente percebidos por outros camaleões.
Não houve relação entre capacidades de mudança de cor e variação do fundamental, enfraquecendo uma das hipóteses como força evolutiva principal. Ambientes com maior densidade de vegetação influenciam a eficácia dos sinais, mas não indicam maior risco de predação. A camuflagem ainda ocorre, mas não explica a evolução da habilidade de mudar intensamente de cor. Assim, o estudo conclui que a seleção para comunicação social eficiente especulamente em disputas territoriais e cortes. É um principal motor evolutivo da mudança de cor desses animais. O trabalho destaca que sinais transitórios exibidos apenas com interações sociais evoluem sob pressão para serem altamente detectáveis e não necessariamente discretos para evitar predadores. Assim, concluímos que a evolução dos camaleões mostra como a vida pode se tornar caminhos surpreendentes. Ao longo dos anos, eles desenvolveram olhos que se movem de forma independente, língua projetável, a cauda preênsil, que é uma cauda muito maleável e que morfologicamente é muito flexível também, e é a mais famosa mudança de cor. E mesmo com poucos fósseis e análises genéticas e biogeográficas, elas revelam como o grupo surgiu e se dispersou, especialmente na África e em Madagascar. Muitas adaptações, como a mudança de cor, elas não servem só para camuflagem como conhecido. Elas evoluíram também para a comunicação entre indivíduos. Dentro dos iguanianos, os camaleões formam um grupo bem definido, sendo um exemplo de como fatores ecológicos e sociais moldam profundamente a evolução.